Olá, você que nos acompanha pelos canais da 96 FM, pela rádio e também pelas redes sociais. Está no ar o 96 Mais Saúde. Eu sou o Dr. Renato Germano, médico oftalmologista, e dividindo comigo a apresentação está minha esposa Mariana Dabos Germano. O 96 Mais Saúde conta com a participação de todos vocês pelo Facebook e YouTube da 96 e também pelo WhatsApp através do número 991239696. Nos enviem suas dúvidas e compartilhem a live com seus amigos e familiares. A participação de vocês é muito importante para o programa. Lembrando que o 96 Mais Saúde ele é transmitido ao vivo pelo Facebook e YouTube da 96 FM, onde você pode interagir com o nosso convidado, e depois o programa é retransmitido aos sábados, às 7 horas da manhã, na programação da 96 FM. E também ele é salvo como podcast para ser ouvido no Spotify. E hoje contamos com a participação do médico neurologista Dr. Gustavo Greg. Vamos falar sobre as dores de cabeça. Ao longo da vida, a dor de cabeça ou cefaleia incomoda mais de 90% da população mundial, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde. É a sexta doença mais incapacitante do mundo. Também vamos falar sobre o acidente vascular cerebral, o AVC, que é uma das maiores causas de mortalidade do mundo e uma das principais causas de internação. Vamos conversar com o Dr. Gustavo sobre os fatores de risco para o AVC e quais hábitos que podemos incorporar na nossa rotina para reduzir o risco do seu aparecimento. Outro tema que vamos falar bastante também é sobre a memória, ou melhor, a falta dela. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência, responsável por 70% de todos os casos no mundo. De acordo com a OMS, estima-se que existam mais de 36 milhões de pessoas com doença de Alzheimer no mundo. E por ser uma doença relacionada com a idade, o impacto dessa doença tende a aumentar com o envelhecimento populacional. E um dado mais alarmante ainda é que a maior parte das pessoas com essa doença ainda não recebeu o diagnóstico, e muito menos o tratamento necessário. Portanto, nós temos muitas perguntas para o Dr. Gustavo. Afinal, quem que não quer saber dicas para preservar a memória? O Dr. Gustavo é médico neurologista clínico com graduação médica e de residência médica em neurologia clínica pela Unesp de Botucatu, titulado pela Academia Brasileira de Neurologia. Além disso, ele é preceptor em neurologia da graduação de Faculdade de Medicina aqui de Bauru, a Uninove. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo ao 96 Mais Saúde. Obrigado, boa noite a todos. Muito prazer estar aqui, boa noite à nossa audiência, tá? E o que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar aí para uma informação, falar um pouquinho de neurologia, não é uma coisa tão simples ou tão pouco extensa para falar nesse período pequeno que a gente tem, mas o que eu puder ajudar aí para a comunidade, para a informação como um todo, é válido, com certeza. Perfeito. Gustavo, obrigado pela sua presença. Então, nós vamos começar com as perguntas e eu convido todos vocês, então, a participarem. Mandem suas dúvidas pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, 991239696, e nós vamos repassar a pergunta para o Dr. Gustavo. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as dores de cabeça, também conhecidas como cefaleias. Afinal, é normal ter dor de cabeça? Bom, vamos lá. Acredito que muita gente, já vendo essa pergunta, vai imaginar que sim, mas na verdade não. É comum ter dor de cabeça, mas não é normal ter dor de cabeça. Dor de cabeça vai significar que você tem alguma coisa alterada ali no seu encéfalo, na região da cabeça mesmo, né, popularmente falando, mas que não está de acordo com a normalidade, né? As pessoas geralmente, quando pensam em dor de cabeça e começam a ficar preocupadas, já vão pensar em coisas graves, tumor, né? Mas o que pode tranquilizar o nosso caso é pensar que 90%, 95% das dores de cabeça, grande maioria, elas são primárias. O que é isso? Elas não são de causas graves, tá? Elas são, geralmente, os grandes representantes dessas dores primárias são as enxaquecas ou migrâneas e as cefaleias tensionais, tá? Então, assim, que existem tratamentos específicos, principalmente associados a mudanças de estilo de vida, assim como medicamentos próprios para elas, né? E a grande minoria, na verdade, das dores de cabeça estão relacionadas a causas graves, né? Existe, sim, dores de cabeça que podem ser causadas por tumor cerebral, existem causas vasculares, causas mais graves, que geralmente são mais raras, e existem outros fatores, outros sintomas que aparecem junto com elas. Não tende a ser, é muito raro uma dor mais grave que tem o sintoma apenas de dor de cabeça, a causa mais grave com sintoma apenas de dor de cabeça. O que eu acho interessante a gente falar sobre esse assunto de dor de cabeça, Dr. Gustavo,
que às vezes as pessoas se acostumam com a dor, né? Elas Exatamente. acham que a dor faz parte delas já. Então, elas às vezes já têm a dor de cabeça no final do dia, ou durante o dia, ou em algum período, e elas acham que isso é normal ter. Então, é interessante a população, né, quem está nos ouvindo agora, entender que, de repente, essa dor, ela pode ser tratada. Exatamente. Na verdade, o fato de, entre aspas, se acostumar com a dor é um grande problema para o neurologista. Por quê? Porque o paciente vai começar a tomar analgésico. Toda vez que tiver dor, eu tenho dor de cabeça mesmo, eu vou tomar analgésico. E, na verdade, a rigor, analgésico não é tratamento para nenhum tipo de dor de cabeça. Tá? Você tem que descobrir a causa e existe tratamento específico para a grande maioria das dores de cabeça. Tá? Principalmente enxaqueca e cefaleia tensional, que são a maioria das dores de cabeça primárias, que já é a maioria da gama das dores de cabeça ou cefaleias. Então, assim, tomar analgésico em excesso, você não vai, só não vai tratar, como também não vai piorar o quadro. Porque você pode causar uma entidade chamada cefaleia ou dor de cabeça por abuso de analgésicos. E isso vai complicar, vai somar uma causa de dor de cabeça para quem já tinha uma causa da dor de cabeça original. Então, é interessante para quem está nos ouvindo e sofre desse mal das dores de cabeça, entender que não é simplesmente ir na farmácia ou ter aquele remedinho típico já de dorzinha de cabeça na bolsa, que deu a dor de cabeça todos os dias, de repente, e já está acostumado a tomar. E eu já queria emendar a pergunta, se a gente pudesse falar sobre uma frequência de dor de cabeça, a partir de quantas vezes na semana ou no mês pode ser considerado que tem alguma coisa de errado? Então, na verdade, como eu falei, não é normal ter dor de cabeça, mas é extremamente comum. Então, assim, uma dor de cabeça motivada por uma infecção, a pessoa está gripada, e você tem uma causa bem óbvia, né? Quem não tem dor de cabeça e tem nesses momentos, não deve se preocupar por um tratamento específico. Tem que tratar a infecção, tem que tratar a causa base neste momento. No entanto, a gente fala, né, uma dor de cabeça ali para critérios diagnósticos para enxaqueca, mais de 5 dores de cabeça preenchendo os critérios específicos que são mais do neurologistas, ou então, no caso da cefaleia tensional, mais de 10 vezes preenchendo aqueles critérios. A partir do momento que vira alguma coisa que está atrapalhando o dia a dia do paciente ou está necessitando de um uso de analgésico em abuso, que a gente considera ali 2 ou mais vezes, 2 ou mais usos de analgésico na semana, isso já é alguma coisa que você vai ter que descobrir o que está acontecendo, né? Dores de cabeça muito esporádicas, que não chega a atrapalhar o dia a dia, isso pode acontecer. Apesar de a gente não dizer que isso é normal, pode acontecer, mas é sempre bom investigar, tá? No caso das cefaleias tensionais, por exemplo, existem as esporádicas e as mais frequentes, recorrentes, né? Algumas você tem necessidade de tratar, outras não necessariamente. Vai depender muito da avaliação do neurologista, né? Para ver se tem alguns sinais além da dor de cabeça em si. Então essa aqui é uma próxima pergunta, né? Quando que a gente deve desconfiar, né? Que sinal que além da dor de cabeça que a gente deve desconfiar para saber se a causa é grave e se é necessário fazer algum exame mais detalhado dessa dor de cabeça? Exatamente. Então vamos lá. Existem vários fatores para isso. Os principais seriam assim: uma dor de cabeça, um paciente que nunca teve dor de cabeça. Ali, a partir dos seus 40 anos, ou um indivíduo mais idoso começou a ter dor de cabeça, não é uma idade muito comum de se iniciar uma dor de cabeça. Uma cefaleia, ou dor de cabeça, que comece a piorar, a cada vez ficar mais frequente, uma cefaleia progressiva também merece uma atenção maior, talvez com um exame de imagem, com um exame neurológico bem feito, para ver se tem algo a mais junto. Uma dor de cabeça que vem junto com o que a gente chama de sinal focal neurológico, ou seja, uma sintomatologia neurológica, ela deve ser investigada, né? Porque pode ser alguma lesão no sistema nervoso central, por exemplo. Dores de cabeça que venham acompanhado de febre, acompanhada de sinal de rigidez nucal, são dores de cabeça que podem levar a pensar num diagnóstico de uma infecção do sistema nervoso central, por exemplo, uma meningite, né? Dores de cabeça novas em pacientes imunossuprimidos, né, que fazem, por exemplo, uma terapia contra um tumor, que faça imunossupressão por recebimento de um transplante. Isso também tem que ficar de olho, porque pode ser uma dor de cabeça, como eu falei, secundária, né, que tenha como uma causa, como um fator etiológico, uma causa mais grave. Então, basicamente, são esses sinais que a gente tem que ficar meio de olho. Tá.
E a gente tem a participação da Jaqueline, e eu vou pedir para ela aguardar um pouquinho, que já já a gente vai entrar nesse assunto, que ela pergunta o que é um AVC isquêmico. Mas, Jaqueline, vou pedir para você esperar um pouquinho, que a gente vai terminar esse assunto de dores de cabeça, e o nosso próximo assunto vai ser só sobre AVC. Qual que é a diferença entre a dor de cabeça e a enxaqueca? Então, vamos lá. Dor de cabeça, ou cefaleia, que seria o nome mais científico, na verdade, um conjunto de causas que vão causar o sintoma cefaleia, né? O sintoma dor de cabeça. Na verdade, a enxaqueca, ou migrânia, que é o nome mais científico, ele, na verdade, é uma das causas, é um dos tipos de cefaleia, né? Que, inclusive, é uma das mais comuns que existem. Então, assim, existem critérios diagnósticos para você fazer um diagnóstico de enxaqueca ou migrânia e outros critérios que vão te desconfiar que seja alguma outra coisa. Na verdade, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Não é toda dor de cabeça forte, como algumas pessoas pensam, que é uma enxaqueca. Não. Enxaqueca, por definição, ela é forte, mas nem sempre uma dor de cabeça forte é uma enxaqueca. Entendi. Perfeito. E como que a gente... o que fazer numa crise de enxaqueca? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta um pouco complicada no sentido de orientação do paciente. Porque na hora que você está com uma crise de enxaqueca, o que você vai pensar? Em tomar um analgésico. É verdade. A verdade é a seguinte, você está proibido de tomar um analgésico para não dar aquela dor por abuso de analgésico que eu comentei antes? Não, não está. O problema é que o abuso de analgésico pode cronificar essa dor, né? Então, assim, o tratamento correto é evitar com que chegue no ponto de desencadear uma crise de enxaqueca. E aí sim, existem remédios específicos que muitas vezes são tomados de forma contínua como um tratamento profilático, para evitar com que haja essas crises, né? E não é só o remédio, muitas vezes nem é o principal medicamento, tá? No caso da enxaqueca, que a gente está falando especificamente, existem fatores comportamentais muito mais importantes. Então, por exemplo, atividade física regular, a parte do sono, você tem que ter uma regularidade de horário de acordar e dormir. Nem dormir pouco e nem dormir muito. Isso também pode desencadear uma crise de enxaqueca. E muitos fatores alimentares, que às vezes é difícil. Por isso que o paciente de migrânia ou enxaqueca precisa ter uma disciplina muito grande. Então, por exemplo, café, chocolate, bebida alcoólica, refrigerante, embutidos e frituras. Tem vários outros, mas esses são os principais que podem desencadear uma crise de enxaqueca. Tá? Então, o próprio paciente, com o tempo, vai percebendo o que desencadeia a dor, o que não desencadeia para ele. Esses fatores podem ser individuais. Olha que interessante. Você já até respondeu uma pergunta do internauta, Mônica. A pergunta dela era justamente essa. Quais os alimentos que podem causar dor de cabeça? Então, já foi respondido. Muito bem respondido. E a gente, assim, se os pais, por exemplo, têm dor de cabeça, o filho ela tem mais chance de ter o sintoma também, isso pode ser hereditário ou não tem nada a ver? Vamos lá, existem várias doenças neurológicas que as pessoas pensam às vezes que podem ter relação com hereditariedade e na verdade não tem. Mas a migrânia é uma das que mais tem relação com isso. Sim, é muito comum você pegar a mãe, o pai de um paciente e ele relatar, nossa, minha mãe sempre teve essa dor de cabeça muito parecida com a minha vida toda. Então, sim, pode ter esse fator genético, sim. Tá. E, Gustavo, a gente já tem mais uma pergunta do WhatsApp. Agora a Suzana, ela pergunta o seguinte. Às vezes eu acordo com dor de cabeça. Isso é normal? Como eu falei, não é normal ter dor de cabeça. Não é normal. É muito comum, mas eu precisaria, vamos lá, para dizer o porquê isso está acontecendo, você precisaria de uma avaliação, de outros questionamentos sobre essa dor de cabeça, tá? Uma enxaqueca pode a pessoa acordar de manhã com a dor de cabeça? Pode, mas também existem outros fatores de dor de cabeça que acordam o paciente à noite. Alguns não são bons, outros são bem tranquilos e benignos, tá? Mas para dizer causa, dizer o que pode acontecer, eu recomendaria uma consulta com o neurologista, porque existem muito mais outros fatores que a gente precisa tirar em uma consulta para poder dizer o que está acontecendo, mas normal não é. E para a gente terminar esse assunto agora, né, das dores de cabeça, quais os exames podem ser feitos para as pessoas, para os pacientes, né, ficarem mais tranquilos se as dores de cabeça são graves ou não são? É exame de sangue, é exames de tomografia? Correto. Bom, primeiro de tudo, né, como eu estava falando, é muito importante a anamnese médica, que é a história, tirar bem uma história médica de como evolui, de como é essa dor de cabeça do paciente e todos os critérios
que a gente precisa para saber a provável etiologia dela. A partir do momento que a gente faz isso, um exame físico neurológico, se fica alguma dúvida de etiologia ou algum daqueles sinais que eu comentei de possível gravidade, a gente pode lançar mão de alguns exames, por exemplo, tomografia computadorizada, ressonância magnética do encéfalo, né? Por vezes, a gente pode usar contraste, dependendo de cada situação e de cada paciente, para poder ver os vasos do sangue, né? São as angiorressonâncias, angiotomografias. Existem critérios para precisar pedir ou não. Muitas vezes, tem um tipo de dor de cabeça que não precisa ser pedido nenhum desses exames, não tem um critério de nenhum sinal de alarme e o paciente fecha critérios para uma dor de cabeça primária, ou seja, aquelas que não possuem a suspeita de maior gravidade. Isso é muito de cada caso. Perfeito. Então, Dr. Gustavo Greg, nós estamos com ele aqui, neurologista. Você que tem suas dúvidas sobre neurologia, nos envie suas dúvidas. O Dr. Gustavo já falou bastante sobre dor de cabeça, enxaqueca, quais alimentos podem predispor ao aparecimento de dor de cabeça. E agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto. Dr. Gustavo, queria falar agora sobre o AVC, o acidente vascular cerebral, ou também conhecido como derrame popularmente. Afinal, o que é o AVC e quais são os tipos de AVC? Inclusive, essa já é uma dúvida da Jaqueline que ela tinha feito há algum tempo atrás pelo Facebook. Então, vamos lá. O AVC, na verdade, é o acidente vascular cerebral, né? Ele é uma alteração encefálica, uma lesão encefálica por uma doença neurovascular. Então, vamos lá. É uma doença do sistema vascular e do sistema neurológico, tá? Do sistema nervoso. Então, o que pode ser o AVC? Ele pode ser isquêmico ou ele pode ser hemorrágico. Qual que é a diferença dos dois? Primeiro de tudo, o AVC isquêmico ele é 80 a 85% dos AVCs. Ele é muito mais comum que o hemorrágico. O AVC isquêmico ele é a obstrução de uma via arterial que levaria o sangue, a nutrição, a oxigenação para uma parte do parênquima, do tecido do cérebro ou do cerebelo, na verdade do encéfalo, né? Então, um paciente que tem uma obstrução dessa vascularização, desse fluxo sanguíneo, vai ter a morte, desde que isso não seja restabelecido, da região do cérebro que seria nutrido por essa artéria, causando, portanto, os sintomas. No caso do AVC hemorrágico, aí, na verdade, é um pouquinho diferente. É a ruptura de uma artéria causando o sangramento, né? Existem vários tipos de sangramentos cerebrais, mas o AVC hemorrágico clássico mesmo seria aquele dentro do parênquima, dentro do cérebro ou do cerebelo, né? E aí aquele derramamento de sangue vai ter um fator de edema, de inchaço e toda a lesão cerebral, ocasionando também a sintomatologia. A gente pode pensar que o AVC ele pode ser hereditário? Por exemplo, se o pai ou a mãe teve AVC, o filho pode ter mais chance de ter também o AVC ou não? Vamos lá. Essa pergunta, sim e não ao mesmo tempo. A maioria das vezes, não. Tá? A maioria das vezes são os fatores de risco para o AVC, que a gente pode falar mais para frente, que geralmente são individuais. Mas existem sim algumas doenças do colágeno, da formação ali da artéria, algumas doenças metabólicas que podem ser mais hereditárias, né? Que também são fatores de risco para o AVC e isso pode levar a algum semelhança entre a família das patologias. Mas geralmente estão relacionados mais aos fatores de risco individuais. Perfeito. E, aliás, então, quais são esses fatores de risco para o AVC? E como que a gente, aproveitando esse espaço do programa do 96 Mais Saúde, que um dos nossos objetivos sempre é poder ajudar os participantes, os internautas a saberem desses fatores de risco para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Então, quais são esses fatores de risco para o AVC? Então, vamos lá. Existem bastante fatores de risco para o AVC, muitos deles evitáveis, alguns não, né? Então, por exemplo, pressão alta, diabetes, a gente chama de dislipidemia, né? O descontrole do colesterol e triglicérides. Idade avançada é um fator de risco, tá? Não modificável. Etilismo, tabagismo, algumas cardiopatias, problemas no coração, mais marcadamente as arritmias, fibrilação atrial, por exemplo, né? E, basicamente, a gente além disso, obesidade, sedentarismo também. A gente fazendo o controle das patologias que eu citei a tempo de não gerar um AVC, é um dos grandes fatores de prevenção, que é o principal no AVC. É prevenção antes de acontecer o problema, né? E o grande problema é que, muitas vezes, ainda mais o que aconteceu agora na pandemia, se deixou, às vezes, o controle
dessas comorbidades, vamos dizer assim, bem comuns à população, como hipertensão, diabetes, um pouco descontrolada em alguns pacientes. E isso veio também a ter um impacto sobre o AVC. Doutor Gustavo, a gente, agora você acabou de comentar, né, os fatores de risco, né, que às vezes as pessoas já sabem que tem a doença e que elas têm que controlar para a gente evitar Sim. com que tenha o AVC. Mas eu já escutei muitas histórias, assim, de pessoas, às vezes, que são saudáveis, às vezes pessoas que estão praticando um exercício e tem um AVC na hora. Por que que isso acontece? Isso. Então, assim, esses são os principais fatores de risco. Não são apenas esses, né? Então, assim, infelizmente, algumas pessoas vão ter alguns fatores que são mais raros. Então, que, na verdade, não tinha nada disso e vai descobrir um problema de saúde como o primeiro sintoma de um AVC. Então, por exemplo, um AVC hemorrágico, um tipo de AVC hemorrágico, a gente pode dizer assim, seria um sangramento de um aneurisma. E muitas vezes o aneurisma não vai dar sintoma e o primeiro sintoma vai ser a ruptura dele. Algumas doenças autoimunes que podem fazer com que o sangue fique mais grosso, né? Uma hipercoagulabilidade, ele poderia obstruir um vaso e muitas vezes a pessoa nem sabia que tinha aquela doença. Também alguma alteração de colágeno ali, de como é a estrutura do vaso, né, da artéria dele, pode ter alguma alteração e causar uma dissecção arterial. Então, assim, são coisas que são mais raras, tá? Mas que não é porque eu não tenho nenhuma doença, eu nunca vou ter um AVC. Também não é assim. A gente tem que saber controlar os fatores modificáveis para diminuir ao máximo a chance de ocorrer. Por exemplo, o uso de anticoncepcional é um fator que pode causar ou depende de pessoa para pessoa? Sim, vamos lá. O anticoncepcional, ele pode aumentar a coagulabilidade do sangue, tá? Ele está mais relacionado às tromboses cerebrais, tá? As tromboses cerebrais podem ser ocasionadas, sim, por anticoncepcional. E, na verdade, o que acontece? A gente pode ter um AVC, uma lesão dentro do nosso cérebro, ocasionada secundariamente a uma trombose cerebral. Tá. Então, na verdade, pode estar relacionado, sim. Perfeito. Antes das pessoas, então, às vezes, se automedicarem e, de repente, começarem com anticoncepcional, tomarem sozinho, de repente é interessante passar pelo médico realmente, certeza. Fazer alguns exames, ver se ela tem a predisposição ou não. Ver principalmente histórico, né? Pacientes que já tiveram trombose anteriormente, pacientes que têm algum tipo de trombofilia, que são doenças que vão propiciar maior coagulabilidade, um sangue, vamos dizer, entre aspas, mais grosso, para entender. Com certeza teria que ser considerado antes de entrar esse tipo de medicamento. Então, qualquer tipo de medicamento seria passar antes em consulta médica para ver se vai começar ou não. Interessante, perfeito. Então, você que está nos acompanhando, hoje nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Greg, neurologista, falando muita informação dessa área, agora falando de AVC. Queria até aproveitar e interagir com os nossos internautas que estão participando. A Geisa Godoy, mandar um abraço para ela que sempre está com a gente. A Mônica, a Jaqueline, a Suzana. Então, muita gente participando e fazendo pergunta sobre esses temas. A gente está falando bastante sobre o AVC. Como que a gente pode desconfiar que alguém está tendo AVC? Então, vamos lá. Existe um mnemônico ali, né, que a gente fala para a população leiga, para, na verdade, qualquer um poder identificar um AVC, que é o mnemônico do SAMU, né, do Serviço de Emergência. Então, seria o SORRIA, o S, né, que seria para você ver se tem aquele característico desvio da rima da boca, né, o A, que seria do abrace, para você ver se tem uma perda de força num dos lados do braço. Geralmente, o AVC ele é um sintoma de imediato, ou seja, um dos lados do corpo subitamente é afetado pela sintomatologia, uma perda de força, por exemplo, uma perda de sensibilidade. O M do SAMU seria o de cante uma música, porque pode ter uma alteração de tanto da fluência e de entendimento da linguagem, como da articulação da linguagem. Então, também perceberia por isso. E o U, para as pessoas lembrarem da urgência, na verdade, uma emergência, que é o AVC, que é o quanto antes detectou levar para o serviço de emergência. Perfeito. Acho que agora ninguém esquece mais dessa, hein? Muito bom, muito bom. E, assim, o que eu devo fazer, por exemplo, se eu vejo alguém tendo um AVC na minha frente? Tem alguma coisa que eu posso fazer já de imediato para ajudar ou é realmente encaminhar para... A melhor coisa que você pode fazer, estando, vamos lá dizer, no meio da rua ou na sua casa,
um local que não está preparado para receber uma emergência, é o quanto antes acionar o serviço de emergência. Porque no caso do AVC isquêmico, a gente, por exemplo, a gente tem um tempo para algumas situações de tentar fazer uma terapia de reperfusão, de abrir aquele vaso obstruído. Então, não se deve perder tempo de forma alguma no AVC. A primeira coisa, identificou através dessas coisas que a gente falou, um possível AVC é igual a ligar para a emergência, tá? SAMU 192, caso alguém não saiba. Obviamente, né, se estiver no meio da rua, alguma coisa, tentar tirar aquela parte de possível atropelamento, de um acidente, né? É a parte mais básica. Mas a primeira coisa é acionar o serviço de emergência, porque o quanto antes ele tem que ser avaliado e estabilizado ou avaliado para fazer algum tipo de terapia de reperfusão, se for o caso, existem critérios para isso, né? Nesse caso, é dessa forma que deve se proceder. Ah, ótimo. Gustavo, existem remédios ou existe alguma forma de prevenir o AVC? Vamos lá, existe com certeza. Primeiro de tudo, é o tratamento das doenças que vão predispor ao AVC, das comorbidades, como eu falei, pressão alta, diabetes, colesterol, é o tratamento, né? A prevenção também com mudança de estilo de vida, de alimentação, atividade física, né? Alguns pacientes que a partir do momento que já tiveram esse AVC vão precisar de um tratamento, aí a gente fala já de uma profilaxia secundária, né? Tiveram um AVC, vão precisar de um acompanhamento. No caso do AVC hemorrágico, muitas vezes o tratamento é mais o controle da pressão, um segmento clínico, né? Não tem um remédio tão específico. No caso do AVC isquêmico, muitas vezes tem. Muitos pacientes saem com a prescrição de um antiagregante plaquetário, geralmente o AS, o clopidogrel. Às vezes, dependendo da causa, precisa tomar um anticoagulante, né? E geralmente uma estatina junto, que é um remédio que vai diminuir os níveis de colesterol para diminuir a formação de placas, da obstrução da artéria. Isso é muito específico, é a cada caso, né? Então, isso tem que ser visto com o médico, qual a melhor terapia que a gente chama de profilaxia secundária. Convidamos vocês, então, que estão nos ouvindo, para fazer as perguntas. Nosso tema agora está sendo AVC. Eu vou fazer a última pergunta sobre o AVC. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, deixem aqui que a gente já aproveita. Todo AVC deixa sequela? Certo. Não necessariamente, tá? Não deixa sequela. Algumas vezes a gente tem uma entidade chamada ataque isquêmico transitório, o AIT, né? Que não deixa lesão cerebral e, consequentemente, não vai deixar sequela. Alguns AVCs com lesão cerebral também não vão deixar sequela. Isso vai depender muito da reserva do encéfalo daquela pessoa, né? Se já tem lesões prévias, se a região em que foi afetado o AVC, né? Ele foi numa área estratégica de alguma função e de uma coisa que a gente chama de neuroplasticidade, tá? Que é a capacidade do cérebro se adaptar, perdendo, vamos dizer assim, uma parte da sua massa, né? Uma parte daquela região que fez uma isquemia, né? Que faltou sangue, que ele morreu. Então, assim, geralmente, quando tem lesão cerebral, é deixado alguma sequela. Mas existe a possibilidade de passar por um AVC. Muitas vezes o paciente descobre um AVC quando a gente faz uma imagem, pede uma imagem do cérebro, uma ressonância, geralmente, ou uma tomografia, e vê que teve uma lesão muito pequena e o paciente nem percebeu. Então, geralmente, são pessoas que têm esses fatores de risco que a gente comentou, né? Mas não é todo AVC que vai deixar sequela. Tá ótimo, perfeito. Então, nós falamos agora sobre dor de cabeça, falamos sobre AVC. Como a Mari comentou, deixem suas dúvidas pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, é o 991239696. E agora nós vamos passar para a terceira parte da entrevista. A gente vai falar sobre memória, tá? Queixas de memória, que eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante para todos e muito prevalente. Gustavo, quais são as causas, né, ou as principais causas de perda ou dificuldade de memória? Então, acontece... Para começar a falar disso, vou diferenciar um pouquinho uma situação. Tem muito paciente jovem que às vezes procura o consultório dizendo que está com esquecimento, está com perda de memória, numa idade bem precoce, né? E comenta até que a mãe teve, quando ficou mais velha, teve Alzheimer e tudo. A gente tem que diferenciar duas causas de transtorno cognitivo, cuja memória é um dos componentes. Existe uma causa que é muito mais benigna, que chama comprometimento cognitivo leve, né? E a outra causa que é uma síndrome demencial, que são as demências, né? Existem características diferentes para a gente poder diferenciar quando é uma, quando é outra, tá?
A maioria das vezes, essas queixas de memória é muito comum. Se você perguntar para qualquer pessoa se tem você está com a memória um pouco, está meio esquecida, está com uma perda de memória, a grande parte deles vão dizer que tem alguma perda de memória, que está tendo alguma coisa. Mas isso, geralmente, é uma causa desatencional, é uma causa de comprometimento cognitivo leve. Pode estar relacionado a um transtorno de ansiedade, pode estar relacionado a uma depressão, pode estar relacionado, às vezes, fatores, a gente fala, metabólicos carenciais. Então, assim, um hipotireoidismo, uma tireoide que esteja hipofuncionante, uma baixa de vitaminas, às vezes vitamina do complexo B, no caso da memória, marcadamente vitamina B12. Então, existem algumas coisas que são muito comuns e que não tem nada a ver com as síndromes demenciais, não tem nada a ver com Alzheimer ou outras demências, tá? Então, na verdade, comum depende da faixa etária. A faixa etária mais jovem, geralmente, são comprometimentos cognitivos leves, não são demenciais. Geralmente tem uma causa subjacente tratável. E eu percebo que isso tem muito a ver com a atenção, né? Eu estou dizendo assim, Com por certeza. mim, às vezes eu me percebo que eu tenho esquecido algumas coisas e a Mari fala, faz isso, às vezes eu esqueço, mas é porque falta atenção, na verdade. Inclusive, são causas que a gente fala de desatencionais. Desatenção, na verdade é isso. Eu queria aproveitar, né, você comentou sobre a falta de vitaminas, né? Isso. Existe algum remédio ou alguma vitamina específico para a memória? Isso é uma das coisas também mais comuns que chegam no consultório, achando que a memória está um pouquinho fraca, pedindo um remédio para a memória. Eu posso dizer, na verdade, categoricamente, que não existe um remédio específico para melhora de memória. O paciente quer turbinar ali, entre aspas, a memória. Não existe, tá? O que existe são algumas queixas de transtornos cognitivos, né, que são causados por déficit de vitamina. Então, neste caso, você vai fazer a reposição depois de uma investigação apropriada. Você não vai chegar e dar um remédio para melhorar a memória do nada para uma pessoa. Até porque existem aumentos, né, dos níveis de vitamina, hipervitaminoses, que podem causar doenças. Tá? Então, na verdade, não é bem assim, um remédio para a memória. Você tem que ver a causa do que está acontecendo. E aí, sim, existem vários medicamentos que podem tratar diversas causas dessa perda de memória. Não adianta a pessoa, então, achar que ela está esquecida e no Google colocar lá remédio para a memória e comprar e achar que vai resolver. Muitos desses vão ser polivitamínicos, tal, porque não estou dizendo que não funciona. Quando necessário, são muito úteis. Mas você precisa entender o porquê ele está tendo essa perda, essa dificuldade cognitiva. De repente, fazer os exames antes, Com certeza. né? Saber se realmente tem o déficit de... Com certeza. Interessante. Muito, muito didático, viu, Gustavo? Inclusive, a gente está tendo muita interação aqui do pessoal que está acompanhando pelo Facebook. A Bianca falando que o programa está excelente, um conteúdo super importante. A Geisa falando que ela tinha várias dúvidas, mas a doutora Mariana já perguntou tudo o que ela queria saber. Agora tem mais duas perguntas. Uma, o Daniel... Você já respondeu essa, então eu vou pedir para você responder rapidamente. Claro. Quais hábitos ou condições sistêmicas que são fatores de risco para o AVC? E depois, o Fábio perguntou se o estresse pode trazer esquecimento. Vamos lá, primeiro em relação ao AVC, né? Tá. Hábitos, na verdade, vão ser aqueles hábitos de sedentarismo, vão ser aqueles hábitos que vão causar fatores de risco, por exemplo, consumo de muito sal, um descontrole de diabetes, então paciente diabético que não está controlando, consumindo muito carboidrato, isso são hábitos deletérios, né? E retomando um pouco o que eu falei também, a questão dos hábitos, né? Dos hábitos de atividade física, né? Então, por exemplo, o paciente que tenha condições físicas, obviamente, ter uma atividade física regular, isso vai diminuir com certeza o risco de ter um AVC, principalmente controlando a hipertensão, controlando a obesidade. Então, é consequência de uma atividade que vai controlar um fator de risco, basicamente é isso. E o Fábio perguntou, o estresse pode também trazer esquecimento? Também pode trazer esquecimento. Por quê? O estresse muitas vezes pode estar relacionado com um transtorno de ansiedade. No jovem, um paciente mais jovem, é muito comum a gente ver, na verdade, um transtorno de humor, que a gente fala, ansioso, depressivo, está relacionado a uma queixa cognitiva. Então, o estresse pode estar relacionado a um transtorno ansioso. Eles andam muito juntos, né? E muitas vezes a melhora disso vai te trazer mais foco, vai te trazer, tirar um pouco desse déficit desatencional. A desatenção passa muito por ansiedade também. Então, com certeza, tem muita relação. Tá. E a Jaqueline está perguntando aqui também pelo Facebook se existe uma idade para que ocorra o esquecimento. Não existe uma idade, porque os fatores são muito variados. Por exemplo, excesso de informação.
Às vezes a pessoa tem um excesso de informação, seja pelo trabalho, pelo estudo. Vai depender Pode como ela ter organiza. isso. Vai depender como ela organiza isso. Então, por exemplo, um excesso de informação que vai te causar excesso de compromissos ou vai te causar uma ansiedade, vai te causar uma apreensão relacionada a isso, você vai ficar, vamos dizer, algumas pessoas vão falar que estão com a cabeça na nuvem, né? Na verdade, vai causar um quadro muito desatencional. Não existe uma idade para você ter essa déficit de memória, porque depende das causas, né? Geralmente, tá? As síndromes demenciais, né, o Alzheimer, as outras demências, eles vão ocorrer mais tardiamente, apesar de haver algumas que são mais precoces, mesmo demências. E geralmente em idades mais novas vão ser, vamos dizer, causas mais benignas e mais resolutivas, que a gente tem mais artimanhas para o que fazer, mas não existe uma idade para ter a queixa de memória. A queixa pode ocorrer em variadas idades. Perfeito, muito bom. Então, você que está nos ouvindo, estamos com o Dr. Gustavo Greg, neurologista. Compartilhe essa live com seus amigos, familiares, pessoas que estão agora tendo problema de dor de cabeça, esquecimento, que ele está dando muita informação. Inclusive, o André aqui mandou pelo Facebook ótimo conteúdo hoje do programa, viu? Então vamos lá, Gustavo, a partir de que momento, eu comentei agora que às vezes eu tenho me esquecido de algumas coisas, mas a partir de que momento que a gente deve ligar um alerta para saber se esse esquecimento meu ele está sendo normal ou se ele está fora da normalidade e eu preciso procurar ajuda? Então vamos lá, inclusive isso é uma coisa que a gente vê e acaba fazendo o diferencial, às vezes, em pacientes idosos, né? Pacientes idosos que começam a ter esses esquecimentos, obviamente que a família, e é realmente o mais preocupante, pensar em uma causa degenerativa, uma demência. O que a gente tem que pontuar? Principalmente a funcionalidade. Então, por exemplo, geralmente esse comprometimento cognitivo leve, que seria o nome desses, vamos dizer, o esquecimento mais leve, de causas mais benignas, né, para ficar mais tranquilo, ele não causa uma perda de funcionalidade. Então, geralmente, o paciente consegue ir no banco, consegue ir no mercado, faz tudo sozinho, faz cálculo com dinheiro, continua trabalhando, não chega a limitar as atividades de vida instrumentais, que a gente fala. Tá? Quando começa a comprometer as atividades de vida instrumentais, atrapalhar no dia a dia de forma a não conseguir fazer atividade, aí tem alguma coisa a mais do que um simples comprometimento cognitivo leve. Na verdade, a gente usa muito isso para os idosos, né? A família acaba substituindo as atividades civis, né? De vida civil do paciente. Acaba sendo uma coisa... aí a gente começa a falar, porque aquele idoso que vai e faz tudo, mas ele começa a perceber que ele esquece uma coisinha aqui, esquece uma coisinha ali. Clinicamente falando, desculpa, a gente não tem, a uma primeira vista, um sinal de alarme, tá? Então, mas é claro que não depende apenas disso, né? A gente vai fazer ter uma investigação protocolar para tudo isso. Nossa, e a gente está tendo muita interação aqui com o pessoal. Tem uma pergunta pelo Face, depois nós temos algumas pelo YouTube também, certo, já para fazer. Aqui o Fábio, ele pergunta, tem algum sintoma que podemos sinalizar o transtorno de ansiedade? Com certeza. A ansiedade, então, porque vai estar relacionada também, né, muitas vezes, à alteração cognitiva de memória, muitas vezes ela pode, o paciente pode ter sintomas ruminativos, ficar pensando em um compromisso, em alguma coisa que tem no dia seguinte, mais importante de forma exagerada. Isso pode vir a atrapalhar o sono, às vezes tem muita dificuldade de dormir, principalmente quando aconteceu alguma coisa ou vai acontecer no dia seguinte alguma coisa importante. Pode ter sintomas até, que a gente fala, somatizar algumas coisas, então sintomas de batedeira, sintomas de sudorese, tem vários sintomas que vão dizer que o paciente está com um transtorno de ansiedade, né? E muitas vezes necessita de um tratamento psicoterápico / medicamentoso, muitas vezes. E a gente tem uma pergunta também da Patrícia agora pelo YouTube. Ela fala o seguinte: CrossFit, por ser um exercício exacerbado, pode fazer mal à irrigação cerebral ou um fluxo muito intenso que pode ser prejudicial? Ou ele tem algum dano à saúde? Vamos lá. Não acredito que possa causar em pacientes que estejam em condições de realizar, né? Por ser, como ela mesmo falou, por ser uma atividade física muito intensa. Não acredito que deva ter, né, antes de realizar o CrossFit, uma avaliação que libere esse paciente para fazer, e o paciente que esteja apto, como problema neurológico para isso, não.
tá? Que não tenha nenhuma comorbidade, nenhuma outra doença cerebrovascular, né? Já em relação a outras problemas da saúde, né? Pode ter, lógico, um excesso de carga no joelho, em algumas situações em que tem que ser avaliada a cada caso. A verdade é a seguinte, para não só o CrossFit, eu digo como qualquer tipo de atividade que vai exigir mais do organismo, precisa de uma avaliação médica para ver se as condições liberam o paciente para realizar esse tipo de atividade. Tá ótimo. Gustavo, se o pai ou a mãe teve Alzheimer, isso aumenta a chance de o filho ter também? Tá. A maioria também é muito comum esse tipo de pergunta em consultório. A maioria das vezes, o Alzheimer, a gente fala que ele é incidental, ele não ele é esporádico, né? Ele não tem relação com a genética, tá? Ele é do indivíduo, tá? Existe, sim, um tipo de alteração genética que pode ter relação com o Alzheimer familiar, mas isso é muito raro, tá? A maioria das vezes, o Alzheimer, ele vai ser individual. Ele não vai trazer esse fator de a sua mãe teve Alzheimer, seu pai teve Alzheimer, você tem chance de ter Alzheimer por causa disso. A maioria das vezes não é assim. E a gente tem uma pergunta pelo WhatsApp aqui, do João Pedro. Ele fala o seguinte: sempre esqueço onde deixei minhas chaves, onde deixei a carteira. Às vezes esqueço o nome das pessoas quando encontro na rua. Devo me preocupar? Ou é falta de organização aí para saber onde deixou as coisas? Vamos lá. Bate bem com o que eu falei agora há pouco, né? Em relação aos sinais de alarme para uma coisa mais... ele tem quantos anos, ele colocou aí? Não. Tá. Mas pensando que seja uma pessoa mais jovem, né? Eu acredito, como eu falei anteriormente, isso não são coisas que vão limitar, né, a atividade do dia a dia. Isso são coisas pontuais, são esquecimentos pontuais. E passam muito por um tipo de esquecimento que é bem característico, que é desatencional. É desatenção. Ele deixou em algum lugar, não lembra. Às vezes de não lembrar nome porque está com muita coisa na cabeça. Pode ser alguma coisa dessa. Pode ser outra, pode ser uma alteração realmente, que a gente fala, metabólico carencial, né? Alteração de tireoide. Existem várias, mas principalmente tireoide, vitamina B12, alguma outra alteração metabólica também pode. Mas isso geralmente são coisas com benignidade, né? Uhum. Se ele continua fazendo todas as atividades de vida dele normalmente, são coisas pontuais que ele já resolve, numa idade mais nova, isso não vai nos levar a pensar em uma síndrome demencial. Com certeza. Muito bem. Olha, pessoal, o programa está passando muito rápido, a gente já está chegando ao fim, quer dizer, essa hora tem passado muito rápido porque são perguntas muito interessantes. Então, para a gente chegar ao final, Gustavo, eu vou fazer uma pergunta de uma internauta que ela mandou na outra semana, que é sobre autismo, tá? Então, eu gostaria que você falasse para mim o que é autismo, né? Falar para a gente, e como que ele pode ser feito o diagnóstico, ou quais os sinais para saber se um bebê é autista ou tem sinais disso. Isso. Na verdade, o autismo, ele não, como muita gente às vezes pensa, né? Muitas mães às vezes falam, mas o meu filho fez o exame da imagem da cabeça, tá normal. Fez o eletroencefalograma, tá normal. Muitas vezes não vai ter uma alteração estrutural, tá? Vão ser alterações comportamentais e do desenvolvimento, de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente fala. Muitas vezes já é visto algumas coisas, né? É bem comum, durante os primeiros anos de desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, uma criança que demorou um pouco para andar, demorou para falar, tem uma interação social um pouco restrita quando foi evoluindo na escolinha, né? Não é apenas isso que vai fechar, né? Mas são outras características. Quando fica um pouco mais velho, por exemplo, costuma não gostar de barulho, costuma ter muita dificuldade em deixar com que a mãe, às vezes, vá lavar a cabeça, mexer na cabeça, né? Gosta de brincar, às vezes, pega o carrinho para brincar e vai brincar com aquela rodinha do carrinho, vai brincar com coisas muito pequenas, partes de um todo, né? Se irrita muito com mudança de ambientes, mudança de rotina, tá? Gosta de uma coisa bem habitual. Tem texturas de roupa, tipos de alimento muito específicos que aceita, outros já não, né? E irritação com barulho também é bem comum, né? Então, assim, tem coisas que a gente costuma pensar e desconfiar, associado a algum atraso, às vezes, de algum desenvolvimento neuropsicomotor. Em relação ao diagnóstico, além dessa parte, de muito auxílio para a gente a avaliação multiprofissional, nesses casos, né? Que, na verdade, é uma avaliação com vários profissionais da área de saúde. Fono, TO, psicologia,
Com certeza eu vou estar esquecendo algum aqui. Claro. Mas assim, é uma avaliação multiprofissional. Não fica só a cargo do médico, do neuropediatra, geralmente, que faz essa primeiro diagnóstico, né, na idade que costuma acontecer. Então, é uma avaliação, assim como o segmento deve ser multiprofissional também. E nós temos a última, na verdade tem mais 2 perguntas. Uma que eu queria saber é se existe algum exercício que pode ajudar na memória. Então, se você puder responder rapidinho essa, porque já tem uma segunda e nosso tempo está acabando aqui. Sim, na verdade, não passa só por exercício, né? Mas passa como por hábitos, né? Então, por exemplo, com certeza, você ter o hábito de não ficar só recebendo informação de uma tela de uma TV, já é, ao invés disso, no caso do idoso, a gente recomenda realmente tentar fazer palavra cruzada, fazer coisas que você vai exercitar. O próprio jogo da memória, talvez? Sim, principalmente dependendo da limitação desse idoso, né? Você tentar adaptar de uma forma que ele consiga, mas que faça ele pensar, e não só deixar ele na frente de uma tela, né? Exercício físico regular, alimentação saudável, são coisas que podem contribuir junto, né? E lógico que existem também, né, no caso aí que a gente não entrou tanto no mérito, mas de um Alzheimer e algumas demências, existem tratamentos, tá? A grande maioria das demências não vão ter curas, mas vão ter tratamentos, que aí a gente explica o que a gente espera em cada caso para a família e tudo mais. E tem a última pergunta agora, prometo que está acabando, Renata, Não, antes que depois eu tome uma puxão de orelha. Vamos lá. O André fala aqui o seguinte no Facebook: observo com frequência muitos ciclistas andando de bicicleta sem capacete. Qual conselho o senhor poderia dar para quem não se preocupa com isso? Que use, com certeza. Porque, assim, a gente vê, né, embora eu sou neuroclínico, né, os TCS, trauma crânioencefálicos, ficam mais com a neurocirurgia, mas a gente invariavelmente acaba pegando também o paciente assim. Dependendo do TCE, o fator, o impacto, o sangramento que isso pode gerar no caso de uma colisão da cabeça, mesmo seja no solo, seja com um carro, ele pode gerar um impacto de um AVC. Ele pode gerar um impacto muito grande e muitas vezes o paciente precisa, às vezes, até de uma neurocirurgia para poder, né, tirar todo aquele efeito de massa que a gente fala, às vezes, de um sangramento. Dependendo da queda, do trauma, da intensidade, da energia desse trauma, pode ser muito grave. Então, assim, o capacete ele vai ser fundamental. E esse assunto é interessante, a gente tem conversado bastante sobre isso aqui no nosso programa, sobre atividade física, sobre as atividades que aconteceram agora, né, durante a pandemia, que o pessoal acabou indo mais para os esportes ao ar livre, que as bikes aí começaram realmente, o pessoal começou a pedalar cada vez mais. Isso é muito bom para a população, mas que também, às vezes, o simples fato de usar o capacete pode sim prevenir aí problemas seríssimos. Com certeza. Né? Como eu falei, né, o AVC hemorrágico ele tem vários tipos, né? O que a gente falou lá de sangramento dentro do tecido do cérebro é o clássico AVC hemorrágico que a gente fala intraparenquimatoso, né? Dentro do cérebro. Mas existem alguns tipos de AVC hemorrágico que a principal causa são os traumas na região cefálica, na região da cabeça. Né? Hemorragias subdurais, epidurais, né? Que são os nomes mais técnicos, que são muito graves dependendo da intensidade. Podem ser tão graves quanto um AVC. Então, sim, isso é uma das principais causas, ainda mais na idade mais jovem, né? Isso é de extrema importância, porque o capacete pode simplesmente ser a diferença, né, entre ter ou não ter um evento desse. Com certeza. Muito bom. Olha, chegamos ao final da nossa entrevista. Queria agradecer a participação de todos vocês que participaram, que mandaram suas dúvidas. Então, a Geisa, a Jaqueline, a Bianca, o Daniel, o Fábio, o André, a Mônica. Muita gente que nem dá para falar, que mandaram pelo YouTube também, pelo WhatsApp. Então, queria agradecer a presença de todos. Lembrando que o programa ele fica salvo então, no Facebook e no YouTube da 96. E também ele é salvo como podcast e você vai poder ouvir pelo Spotify, tá? Dr. Gustavo, foi um prazer recebê-lo aqui no 96 Mais Saúde. Muito obrigado, prazer todo meu, tá? Foi um prazer poder contribuir também e passar um pouco da informação da neurologia para a população, o que eu puder ajudar já
já é bastante válido. E já vamos deixar um convite para uma próxima entrevista, porque tiveram várias dúvidas aqui que a gente não Com conseguiu certeza. ainda responder. Então, Vai ser um prazer, com a gente certeza. combina um outro dia para você vir aqui e a Sim. gente terminar de tirar as dúvidas. E para quem quiser saber mais sobre todos esses assuntos que a gente conversou, onde as pessoas podem te encontrar? Certo. Podem me contatar diretamente no Instagram, tá? Meu nome é Gustavo Colgreg, né? Acredito que vai ficar também sinalizado ali quando for divulgado tudo, né? E eu tenho também no Instagram uma página que chama Neuro aos Leigos, tá? Pode digitar isso que vocês me acham, pode mandar direct, pode mandar mensagem. Eu estou à disposição lá para ajudar também. Perfeito. Bom, e o programa vai ficando por aqui, então. Esperamos vocês na semana que vem. Na próxima semana, o programa vai ser com a fonoaudióloga Grace Kelly. Boa semana a todo mundo. E até o próximo programa. Boa noite.